E nós vamos conversar com André Fernandes, deputado do PL do Ceará. Foi ele quem requereu a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre os acontecimentos de 8 de janeiro. 33 senadores e 189 deputados assinaram o documento. A base governista tenta barrar a investigação. Muito boa tarde, deputado. O senhor me ouve bem? Boa tarde. Estou conseguindo ouvir bem. Estão me ouvindo? Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Deputado, quero começar perguntando por que essa tentativa aí de impedir a CPI? Alguns deputados e senadores já chegaram a retirar as assinaturas do requerimento de CPMI? Confesso que é uma tentativa estranha, tendo em vista que, há não muito tempo atrás, o governo estava esbanjando e falando, dando entrevista, dia após dia, dizendo que a prioridade agora seria a procurar os fascistas, punir os golpistas. E, de repente, quando a gente propõe essa CPMI, vem o PT, vem o governo e começa a procurar os parlamentares para retirarem suas assinaturas. É muito estranho, confesso que é muito estranho. E sim, já tiveram alguns parlamentares que retiraram suas assinaturas, sendo bem exato, 3 deputados federais retiraram, mas a gente está em uma queda de braço contra o governo. Então, 3 deputados procurados pelo governo retiraram a assinatura e a gente conseguiu mais 5. Então, protocolamos com 189 e hoje temos 191. E acredito que vai ter essa queda de braço aí até o dia de fato da instauração. Perfeito. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa tarde, prazer conversar com o senhor. Há 2 pedidos, na verdade, né? Temos o pedido da CPI mista, esse que foi citado, com um número suficiente de assinaturas, tanto de deputados quanto de senadores, e um pedido paralelo que foi feito, inclusive, antes, pela senadora Soraya Tronic, e que também tem assinaturas suficientes para correr no Senado. De que forma isso pode ser negociado, porque a gente sabe que 2 CPIs com a mesma finalidade dificilmente vão acontecer e podem atrapalhar, inclusive, o trabalho de investigação. E qual é a resposta que os senhores têm recebido do presidente da Câmara, especialmente Arthur Lira, em relação ao pedido da CPI mista? Boa tarde, Silvio. Em primeiro lugar, o pedido da então senadora Soraya para uma formação de uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva no Senado foi feita na legislatura anterior. Instaurar agora seria um atropelo regimental sem precedentes. Não à toa que o próprio presidente do Congresso já deixou isso claro em algumas entrevistas e deve responder aí nos próximos dias ao então ministro do STF, Gilmar Mendes, que pediu uma resposta em até 10 dias. Ele deve responder exatamente isso. Não tem como instaurar agora uma comissão que foi coletada a assinatura e dada entrada na legislatura anterior, do qual das assinaturas, pelo menos 10 senadores não foram sequer reeleitos. Então, seria um atropelo regimental totalmente inviável. Tendo em vista exatamente isso, a gente protocolou no dia 7 de fevereiro a atual legislatura, com os parlamentares que estão no exercício do mandato nesse momento, e acredito que vá para frente sim, ainda mais porque o próprio presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, já declarou que, uma vez preenchidos todos os requisitos, que são um fato determinado, que obviamente já tem, assinaturas mínimas que a gente já tem e o orçamento definido que também foi colocado dentro do requerimento, ele lerá esse requerimento. Tentei uma agenda com o então presidente da Câmara, Lira, aconteceria agora no começo da semana, na terça-feira, inclusive no horário parecido com a reunião com a bancada de Santa Catarina, mas infelizmente aí o presidente da Câmara chegou na residência oficial da Câmara dos Deputados de madrugada e amanheceu, não estava muito bem, e pediu inclusive que fosse remarcada essa reunião com a bancada de Santa Catarina, obviamente comigo também. Então ainda não tive esse contato, mas quero sim conversar tanto com o presidente da Câmara, Rodrigo Pacheco, que é o do Senado Federal. Nós estamos conversando com o deputado André Fernandes. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. E, deputado, com todo respeito ao presidente do Senado, né, recém-eleito aí, reeleito, Rodrigo Pacheco, blá, 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 o país não confia mais nessa pessoa, é um personagem hoje que o Brasil entendeu que faz parte do sistema, do deep state, né, do famoso establishment, e que não quer o bem do Brasil. Então, por mais que ele fale publicamente, que ele vai ler, que ele vai expor, nós sabemos muito bem o que acontece. Diante disso, eu queria que o senhor pudesse, né, se puder trazer alguma
notícia, alguma movimentação de bastidor, porque na internet, nas redes sociais, os parlamentares eles estão ali fazendo, né, os seus tweets protocolares, dizendo que não, queremos transparência. Mas, deputado, nas internas, nos bastidores, como está o real movimento para derrubar essa investigação importante do 8 de janeiro? Olha, eu sou suspeito a falar, eu fico muito feliz de estar falando contigo aqui. Parabéns pelo teu posicionamento, gosto e assino embaixo. Mas enfim, é o presidente do Congresso e a gente tem que aqui seguir algumas diretrizes, digamos assim. Mas é fato determinado, a instalação da CPMI, ela está dentro do regimento como automática, se requerida por um terço das casas, ou seja, da Câmara e do Senado, e se na primeira sessão conjunta não for pautada, a gente vai travar a pauta. Vamos travar a pauta do Congresso até que seja lido e ponto final. É isso. Esses são os bastidores. O governo está com medo. O governo está ligando deputado por deputado para tirar e a gente está ligando deputado por deputado para colocar. A gente quer investigação e vamos travar a pauta no Congresso caso não seja lido. Quem pergunta agora é Gustavo Segre. Boa tarde, deputado Fernandes. Um prazer estar aqui contigo. Tenho duas perguntas muito vinculadas uma com a outra. Nessas falas de pessoas do governo que estão tirando ou tentando tirar as assinaturas, você imagina, conversa com outros deputados, qual é o argumento que o governo manifesta para não fazer a CPMI? E a outra vinculada com essa é como se conforma essa CPMI. O governo não vai querer, não vai conseguir colocar pessoas que possam analisar, avaliar o que está sendo discutido, quem será chamado para essa CPMI? Olha, Gustavo, obrigado pela pergunta. Publicamente, o governo diz que isso atrapalharia a reforma tributária. Balela. A gente sabe que isso é balela. Agora, infelizmente, eu não consigo vir aqui dizer ao público o que é e qual é o argumento que está sendo usado para esses deputados retirarem a assinatura. Eu sei que deve ser uma coisa muito pesada e muito boa, de bom grado para esses deputados, para eles voltarem atrás, inclusive, para estar levando sua e dos seus eleitores nas redes sociais, privando os comentários. Eu vi que 2 desses 3 aí que retiraram a assinatura privaram as suas redes sociais para não receber xingamento. Então deve ter sido aí um acordo muito interessante para eles. Não consigo dizer o que exatamente, mas fica aí subtendido, vocês sabem muito bem como é que funciona a política brasileira. E sim, o governo não quer. Fato determinado, o governo não quer. Se não quer, tem rabo preso. Simples assim. Simples assim, Gustavo. Como é a determinação, deputado, para definir quem do governo fará parte da CPMI? Ou eles não vão participar da comissão? Mentalmente, funciona da maneira. Não comissão especial, comissão permanente e também CPMI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é temporária. Ela é feita, os seus membros são colocados lá de forma proporcional, respeitando a proporcionalidade partidária. Por exemplo, temos aí partidos PL, vai indicar a maioria dos deputados? Vai. União Brasil tem uma boa participação, PP tem uma boa participação, assim como o PT também tem. Então os líderes indicam, respeitando a proporção partidária. Os membros dessa comissão elegem o presidente designa o relator. Não está dentro do regimento, mas costumeiramente aquela pessoa que colhe as assinaturas, ou é presidente, ou é relator, ou, como é um caso bem isolado, que foi no caso do Randolfo Rodrigues, que coletou as assinaturas da CPI da Covid, virou apenas vice-presidente. É dessa maneira que funciona. Estamos falando com o deputado André Fernandes sobre a instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, deputado. Parabéns pela iniciativa. É um prazer conversar com o senhor. Eu queria saber o seguinte. Nós sabemos que é possível saber como começa uma CPI, mas não se sabe não sabe como ela termina. Isso aconteceu com a CPI que começou em 2005 a investigar os Correios, acabou descobrindo o mensalão. Qual é oficialmente o objeto da investigação, o primeiro? Augusto, na verdade a satisfação de estar falando contigo é toda minha, tá? Fica aqui o meu registro. A gente deixou bem claro dentro do nosso requerimento pedindo todos os atos de ação e todos os atos de omissão. Isso tem que ser levado em consideração dentro do nosso pedido de CPMI. E lá eu trago alguns fatos.
Fatos como, por exemplo, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, afirma que avisou com antecedência pelo menos 48 órgãos do governo federal que teriam aqueles ataques, provavelmente teriam aqueles ataques. Aconteceu mesmo esses avisos? Quem os recebeu? O que foi feito a partir desses avisos? E o fato ainda que determinou que fizéssemos esse requerimento. Um dia antes de pedirmos à CPMI, o Lula, o governo, decretou sigilo nas imagens das câmeras de segurança do Palácio do Planalto de 8 de janeiro. Mas por que, meu Deus do céu? Se eles têm tanta certeza que quem invadiu foram os patriotas, os bolsonaristas, por que decretar sigilo nessas imagens? Então, o fato determinado é justamente esse. Queremos ver o que é que o governo está escondendo, os atos de ação e os atos de omissão. Bem como também, sendo bem objetivo, lutar pela individualização da conduta daquelas pessoas que seguem presas até hoje, 2 meses praticamente presas. Pessoas que sequer pisaram na cena do crime, digamos assim, e estão lá presas. É esse o motivo do nosso pedido de CPMI e acredito que a gente vai sim conseguir investigar, Augusto. Perfeito. Nós conversamos com o deputado André Fernandes a respeito da instalação da CPMI dos atos de 8 de janeiro. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro e até uma próxima. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.